Boa noite, noite boa. Boa noite, gente. Vamos chegando, nossa roda das 8 começando. Sempre uma alegria grande estar com vocês, compartilhar com vocês. Acender minha velhinha aqui. Eu esqueci. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Boa noite para quem está chegando. Nossa roda está só começando. Depois de um tempo, né? Na semana passada eu não consegui estar aqui com vocês. Foi uma semana muito difícil por aqui. Eu, inclusive, não tenho como começar essa roda, né, de um jeito diferente. Eu quero agradecer imensamente toda a ajuda, todas as orações, todas as contribuições, as doações. Quem acompanhou aí os acontecimentos, né, da minha cidade, Juiz de Fora, e também de Minas Gerais, Zona da Mata, Ubá, Matias Barbosa. É uma calamidade, uma tragédia, um momento extremamente desafiador que a gente atravessou e está atravessando ainda. Com certeza a contribuição e a ajuda de cada um, independente da forma, é algo que chega até aqui. E falando pessoalmente, assim, do meu processo, né, estar envolvida, estar vendo tão de perto isso é algo que para mim é um grande gatilho por conta da minha história de vida, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu atravessei uma história bem parecida em Angra dos Reis, no ano novo de 2009 para 2010, e que foi algo que marcou, né, o meu coração, minha cabeça, meu corpo, a alma para sempre. Embora os acontecimentos da nossa vida eles não nos definam, tem coisa que realmente fica marcado na gente, né, para todo sempre. Então eu nunca tinha vivido algo nem perto, assim, desde quando aconteceu o acidente de Angra. Então foi algo para mim muito chocante. Várias vezes assim que eu tive ali vendo de perto o acontecido, faltou ar mesmo. E eu tava ali me desdobrando para tentar ajudar da forma como eu podia, da forma como estava no meu alcance. Então eu agradeço imensamente, assim, o carinho, o amor, as mensagens, as doações realmente faz e tem feito muita diferença. Eu confesso que essa semana tá acontecendo uma desorganização assim interna dentro de mim. Acho que quando a gente tá ali na situação de emergência, a gente vai fazendo muito no automático. E aí depois, né, quando você começa a ter tempo para refletir sobre o que aconteceu, é que você vê o tamanho da desorganização interna, do baque que aquilo ali teve dentro de você. Então, eu tô aqui hoje no máximo da minha vulnerabilidade, assim, no máximo da minha abertura, né? Mas acho que a gente pode construir, sim, a partir desse lugar. A vulnerabilidade, eu acho que é quando a gente tá mais aberto para a vida poder passar. E por mais que doa, por mais que seja difícil, né? Coisas muito reais, muito verdadeiras nascem a partir desse lugar. Então, eu peço muito a paciência, a compreensão e agradeço muito, assim, a presença de vocês, que eu acho que a nossa roda sempre nos fortalece, sempre traz um pouco de luz em momentos desafiadores. Mesmo que cada um esteja vivendo uma coisa, né, na sua própria vida, é sempre uma oportunidade muito maravilhosa da gente estar aqui falando sobre assuntos que elevam, que nutrem, que clareiam, que transformam de alguma maneira. Então é isso, quero começar agradecendo muito, muito, muito todas as ajudas e todas as orações. E pra gente começar a nossa troca de hoje, eu quero que vocês convidem os amigos, os familiares, que vocês cliquem aí nesse aviãozinho, manda pra todo mundo, vamos fazer a nossa roda crescer, chegar em mais pessoas. É sempre uma oportunidade, né, da gente realmente levar a mensagem para quem talvez ainda não conheça, para quem talvez esteja precisando do que vai ser compartilhado aqui. Hoje, sabendo que tinha roda, né, e que eu faria a roda, eu passei o dia inteiro, assim, um pouco na angústia de tipo, meu Deus, mas eu tô me sentindo um tanto desorganizada para poder falar alguma coisa, né?
E é tão bom poder ser esse testemunho de verdade, assim, de que nem sempre na vida a gente está vivendo ali de forma organizada. Tantas vezes a gente olha para o nosso interior e tá ali aquela bagunça, né? E você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou? E a gente precisa mesmo dar o passo na confiança de que Deus vai colocar o chão, de que o universo vai responder o seu movimento. Várias vezes na minha vida eu já fui convidada a continuar mesmo sem conseguir ver o chão. E eu acho que falar sobre isso é algo que encoraja você que tá aí, né, do outro lado da tela, a se ver nesse lugar também de tipo, tudo bem, a gente fica perdido porque a gente tá passando por uma grande transição, né? A gente tá saindo de um lugar conhecido, caminhando para um desconhecido, tem travessia que é muito desafiadora, a gente sabe que isso faz parte da vida, né? Quando a gente olha assim para a realidade, a gente sabe que em algum momento da vida a gente vai ter que lidar com a dor, com a perda, com a falta, com a solidão, com a angústia. Isso faz parte da existência. Então, você imaginar uma vida em que nada disso aconteça é uma grande ilusão, né? E você se frustra, porque você ficar esperando não acontecer nada, né, um momento na vida em que nada esteja acontecendo, talvez esse momento ele nunca vai chegar. E aí você vai literalmente viver a sua vida esperando chegar um tempo que não vai chegar nunca. Eu acho que é assim que a gente acaba perdendo a nossa vida em vida, né? Então, deixa eu colocar um mantra aqui, gente. Pera aí, pra gente começar a nossa troca de hoje, a nossa conversa. Pera aí, Vocês estão ouvindo bem? O som pra vocês tá bom? Me fala como que tá o som para vocês. Quem for chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Eu vou desligar aqui os comentários para ninguém se perder, a gente conseguir trazer profundidade assim. Para quem tá chegando agora, só lembrando, eu já peço desculpas antecipadamente, né? Eu tô aqui hoje no máximo da minha vulnerabilidade, mesmo assim. Vocês viram, vocês acompanharam e eu repito para quem entrou agora, foi uma semana extremamente difícil. Eu tô muito grata pelas pessoas que ajudaram, que oraram, que mandaram uma mensagem. É muito impressionante, muito grande assim tudo que aconteceu. É normal que quando a gente está atravessando um momento de dor e desespero, né, a gente não tem a dimensão da desordem que aquilo ali vai gerar na gente depois. E eu tô vivendo essa semana depois, esse pós, que hoje eu olhei e falei, meu Deus, tá difícil eu conseguir me situar internamente. Então, eu estou aqui hoje a partir desse lugar de muita vulnerabilidade. Mas, no entanto, lugares de vulnerabilidade que a vida nos coloca fazem emergir verdades, humanidade, entendimentos, clareza, fazem a gente dar importância ao que de fato é importante, faz a gente colocar a mão na consciência e ver que às vezes a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, a nossa vida com coisa que não deveria, assim, ocupar 10% da nossa energia. Então é como se a vida dissesse, ei, olha para o que é importante, sabe? Olha para o que você quer realmente valorizar, para o que você quer realmente cultivar, assim. Então, por mais que esteja sendo uma semana extremamente desafiadora nessa desorganização, eu tenho entendido coisas muito preciosas e eu tô aqui para compartilhar com vocês, porque eu acho que isso sempre pode acrescentar, né? Pode sempre agregar, assim, no que cada um tá vivendo e cada um tá passando. A primeira coisa é que nesses últimos dias eu lidei com uma situação que me trouxe uma reflexão muito grande, assim. Como eu falei, né, o acontecimento de Minas Gerais toca em mim numa ferida de muita dor e que eu só tinha dimensão do tanto que isso era grande ainda dentro de mim agora que eu tô vivendo pela primeira vez depois de 15 anos, né, revivendo um acontecimento semelhante ao que eu passei. Eu venho, ao longo desses anos todos, estudando e entendendo o quanto as nossas dores não definem a nossa história, mas deixam marcas, cicatrizes. E muitos acontecimentos na nossa vida são gatilhos das nossas próprias dores, né? Com certeza, uma pessoa que já passou por uma situação
de alguma perda muito trágica, toda vez que acontece alguma coisa na vida que seja semelhante a essa perda que ela já viveu, ela faz contato de novo com essa dor inicial. A gente está sempre revivendo os nossos próprios traumas, revivendo as nossas próprias marcas e as nossas dores. Ainda que a situação, por mais que seja semelhante, ela nunca é a mesma. Eu falo muito isso, ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? Só que a nossa memória, ela só consegue, a nossa mente só consegue ter reconhecimento dos lugares que ela já esteve. Então, a mente, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta igual um computador. Então, se você visita sempre aquele lugar, aquele é o único lugar que a mente conhece. Uma coisa que é inédita não pode ser revisitada em lugar nenhum pela mente, porque ela não tem esse registro. E aí, muito interessante, assim, porque nesse lugar de dor e vulnerabilidade em mim que eu acessei nesses últimos dias, vários momentos, gente, me faltou ar, me deu ansiedade de eu realmente falar, meu Deus, eu não tô conseguindo respirar, o ar não tá entrando. E isso foi importante também para eu ter a dimensão dos registros, né? Para eu ter a dimensão das marcas que estão ali e que de certa maneira vão determinando a maneira como a gente enxerga a realidade também, os nossos medos, né? A pessoa que já foi traída, ela vive achando que ela não pode confiar porque tem chance dela ser traída de novo. E a gente precisa ir atualizando o nosso computador, a gente precisa ir atualizando a nossa ferramenta para a gente não ficar vivendo de passado, né? Mas é inevitável quando a gente está ali diante de uma situação que é muito parecida, a gente não visitar esse lugar. Então, eu gosto de falar isso porque é bom a gente lembrar que não tem nada de errado com o nosso sentir. Isso era uma das primeiras coisas que eu queria dizer hoje. Para de achar que o que você sente é errado. A gente tem muita mania de julgar tudo e todos a todo momento e nem percebe que o nosso coração ele trabalha a favor da nossa felicidade. Tudo que vem de dentro de você é útil para alguma coisa. Ainda que você não tenha compreensão, ainda que você não tenha a coragem de olhar para aquilo ali de frente, tá surgindo, tá emergindo como uma possibilidade de ressignificar, de curar, de sentir. É preciso sentir para curar. Se você finge que aquilo ali não tá ali, aquilo continua dirigindo a sua vida, né? E você nem sabe, você tá achando que é algo que tá vindo, que é novo, que tá vindo de fora, quando na verdade é algo que sempre existiu aí dentro. Então, às vezes, a gente precisa chorar o choro preso, viver a dor que estava escondida embaixo do tapete, sabe? Permitir que a angústia exista, ao invés de lutar sempre com ela, porque quanto mais você luta, mais forte aquilo fica. Quanto mais você cria essa batalha dentro de você, maior a guerra se torna. Então, a gente precisa... Isso foi a primeira coisa que me veio assim, é preciso sentir para curar. A dor, ela não é o destino. A dor é um caminho que vai te possibilitando, às vezes, você ir ressignificando as suas dores mais antigas, né? Os seus acontecimentos que te bagunçaram, te entristeceram, te magoaram. E aí, olha que interessante. Desse lugar de quando a gente está sentindo dor, né? A gente fica muito vulnerável. Ou seja, sentindo demais. E ao mesmo tempo, sentir é a forma mais real que a gente tem de saber que a gente está vivo, né? E a gente está vivendo um tempo em que existem muitos meios da gente aplacar o nosso sentir. Eu me lembro da frase do Steiner, né, que eu já até falei numa outra roda, que é: no futuro a gente vai eliminar a alma com remédios. Ele falou isso há muitos anos atrás. E essa cultura, ela tem crescido, da gente aplacar os sintomas, né? De você não deixar nenhum sintoma existir, a fim de viver de uma forma organizada, plena, onde nada te abala. No entanto, essas brechas, essas faltas, essas falhas, esses buracos, esses vazios, né? Eles trazem também a possibilidade de uma luz entrar. E quando essa luz entra, coisas em você ganham um novo sentido. Coisas em você abrem-se, né, novos caminhos. E quando a gente foge disso, ou tenta fingir que essa dor não existe, aquilo ali vai ser enterrado vivo. E vai aparecer na sua vida de novo, cada vez mais forte. Então, às vezes, quando a gente está vivendo um momento de dor, o convite é justamente você permitir que essa dor exista. Quando você está vivendo um momento de muita angústia, o convite talvez seja você permitir que a angústia exista. Tem coisas que só a angústia é capaz de te mostrar, que só a dor, lugares que só a dor é capaz de te levar.
Então, eu tenho me permitido lidar com isso, acreditando que o sentir é algo que me lembra que eu tô viva, que enquanto tem vida, tem movimento, enquanto tem vida, tem oportunidade de recomeço, né? Ainda que o lugar que você esteja hoje seja um lugar sombrio, difícil, angustiante, não é o destino, é uma parte do caminho, né? Esses dias eu li isso, que a parte boa da parte ruim é que é só uma parte, entende? Não é o todo, é um pedaço do caminho. E eu tenho entendido muito isso, vivendo muito isso na pele, assim. E é muito interessante, porque nesse lugar que você se permite sentir, abrem-se também novas percepções. Eu fiquei muito travada no corpo. O corpo, ele ouve tudo que a nossa mente diz, né? Muitas vezes o corpo é a forma como o sintoma tem de se expressar. E o sintoma muitas vezes está mostrando alguma coisa que está inconsciente, uma coisa que você não sabe que está aí dentro de você. Então, uma angústia, um medo, um trauma, uma memória, um registro, né? Muitas coisas são viscerais mesmo, que a gente não lembra na mente consciente, mas que está aí, causando a tensão, a dor no joelho, né? O problema no estômago, várias coisas assim que quando a gente traz uma visão um pouco mais ampla, a dor, ela sempre traz uma mensagem também, mesmo que a gente não consiga compreender, né? A expansão, assim, desse olhar me traz um novo entendimento sobre a dor. E, inclusive, a dor como uma possibilidade da gente acordar para algo que estava até então adormecido. E muitas vezes o sintoma, ele desaparece quando você traz para o consciente alguma coisa que estava escondida dentro de você. Isso já aconteceu comigo várias vezes na terapia. Inclusive, quando eu conto para vocês que eu consegui sair de uma crise do pânico, isso só aconteceu quando eu consegui trazer para a mente consciente o porquê que eu estava me sentindo assim. E tinha a ver com a minha relação com o meu pai, de uma coisa que eu nem imaginava que pudesse estar causando aquilo. Então tem... vamos dizer, motivos das nossas emoções, dos nossos sintomas existirem, de coisas que estão guardadas dentro da gente que a gente nem imagina. Por isso, quando a gente começa a colocar na fala, por isso que eu acredito tanto, né, numa terapia, numa análise, num lugar que você consegue ir falando, mesmo que você ache que não tem nada a ver, você está ali nomeando, você está ali tentando encontrar uma direção através da palavra. Eu acredito muito nessa ferramenta, tanto é que eu comecei a estudar psicanálise, né? Então, é como se você pudesse ir aos poucos nomeando mesmo as angústias, das coisas que estavam gerando o sintoma e que você não sabia o que estava por trás desse sintoma. E nesse lugar de vulnerabilidade, muitas coisas surgem. E aí, como eu falei, depois da semana passada, dos acontecimentos, gente, o meu corpo, ele se endureceu de uma maneira. E aí que eu fui entender que o registro, né, do acidente de Angra, das coisas que eu vi, que eu vivi, eu inclusive falei com o B, eu tô com medo. E ele falou assim, ô Mari, não precisa, né, assim, tá tudo bem. Realmente estava chovendo absurdamente, uma quantidade sobrenatural, e que a chuva é um gatilho. Eu sinto medo, principalmente de madrugada, porque o acidente de Angra aconteceu de madrugada. E aí eu falei, amor, é porque você não viu o que os meus olhos viram. E muitas vezes isso fica registrado num lugar que a gente não tem conhecimento. Só quando você se depara com uma situação parecida que você lembra, sabe? E aí eu fui aos poucos vendo que isso reverberava dentro de mim. O meu corpo, ele ficou completamente travado, duro mesmo, assim, que eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta tensão, né? E aí, sem brigar com isso, mas permitindo, entendendo que isso fazia parte do processo. Hoje me veio um entendimento, assim. Eu falei pra vocês que essa era uma roda de um lugar de muita vulnerabilidade, tá? E eu peço desculpa se as coisas ainda não estiverem tão claras pra mim, porque de fato não estão, mas eu tô aos poucos deixando ver aonde isso vai me levar, sabe? E aí eu tenho uma pessoa que cuida assim de mim, minha fisioterapeuta, várias vezes eu tenho umas vértebras que ficam fora do lugar, enfim, um excesso de responsabilidade, principalmente porque eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho aqui com vocês no trabalho que eu realizo, né, nesses 10 anos. Enfim, várias vezes eu me sinto sobrecarregada dessa responsabilidade. E aí hoje, quando eu comecei a mexer nesses pontos de muita tensão, parece que foi desanuviando, parece que foi clareando e me veio
uma palavra, assim, que foi espírito enfraquecido. E aquilo foi forte pra mim, sabe? Na hora, porque eu pensei, espírito enfraquecido, o que isso significa, né? E eu deixei aquilo ali reverberar dentro de mim pra ver aonde aquilo ali me levava. E algumas vezes na minha vida, ao longo desses meus anos todos estudando o autoconhecimento, aberta para a espiritualidade, eu tive pontos de luz assim que iluminaram o meu caminho e me mostraram o que eu precisava fazer para sair daquele lugar. Teve uma vez que eu tive um sonho, num momento muito difícil da minha vida, que no sonho aparecia assim, espírito perturbado. E aí eu entendi, e só de eu entender, como eu falei, quando a gente traz para a mente consciente, o sintoma naturalmente ele se aplaca. Naturalmente algo dentro da gente se suaviza. E hoje, quando eu entendi espírito enfraquecido, me fez entender que às vezes tem coisas que a gente vive na vida que colocam a gente num lugar de vulnerabilidade extrema. E a gente precisa cuidar da nossa parte espiritual para atravessar esses momentos. Isso me veio com muita clareza. E aí eu fiquei impressionada na hora que eu falei, nossa, meu Deus, isso faz muito sentido pra mim, porque muitas vezes a gente fica tentando arrumar a vida, a gente fica tentando botar a situação em ordem, né? Fica tentando fazer movimentos do lado de fora, quando na verdade o que a gente precisa é fortalecer o interior. Como? Fortalecendo a nossa fé, seja ela qual for. Você pode fazer oração, você pode meditar, você pode fazer yoga, você pode ficar em silêncio, você pode comer melhor. Só você sabe a maneira como você se reorganiza na sua parte energética e espiritual. Mas a mensagem que me veio é: faça, independente do caminho. Todas as vezes que você se vê na vida atravessando um momento muito difícil, você precisa fortalecer o seu espiritual. Porque existem muitas coisas que abalam o nosso campo espiritual mesmo. Não só o corpo, né? Mas algo que está para além do que os nossos olhos veem, e quanto mais eu vivo, mais eu acredito. Na verdade, eu acho que a gente está atravessando um momento na vida, no planeta, que está fazendo a gente acordar cada vez mais para a nossa dimensão espiritual. Então, são os nossos problemas humanos que estão ali como convite para a gente despertar a nossa natureza divina. Isso não tem a ver com a religião, isso não tem a ver com a sua crença, tem a ver com a sua consciência de que você é um ser de energia. Tanto é que a diferença entre uma pessoa que está viva e uma pessoa que fez a passagem, que morreu, o corpo muitas vezes permanece ali intacto, né? E o que é que foi que saiu dali? É algo que a gente precisa ter a consciência da importância que tem na vida. Por quê? É o que sustenta a vida. Tanto é que quando essa energia sai, a vida na Terra ela termina, ela é finita, tem início, meio e fim. E essa consciência é a consciência que nos faz cuidar, nutrir, prestar atenção de onde a gente tem colocado a nossa energia, o nosso tempo. Um celular, né, que acaba a bateria, ele desliga. Eu penso que assim é também com nós. Né? Se você vai desnutrindo, tô falando da espiritualidade, tá? Se você vai deixando essa energia ser minada, vai chegar uma hora que você tá completamente descarregada. E aí, por mais que você durma, muitas vezes essa nutrição precisa acontecer de uma outra forma. Trazendo consciência para sua parte espiritual, trazendo consciência dos cuidados que você precisa ter com você mesmo. Os cuidados muitas vezes aparecem nos limites que você precisa colocar na sua vida. Os limites que você precisa dar muitas vezes para o outro, para se proteger, né? Os limites do que você permite ou não fazer parte, os limites do que você se alimenta ou não. E aqui eu não estou falando só de comida, estou falando do que você assiste, do que você consome, do que você deixa fazer parte da sua vida. Então, hoje, quando apareceu para mim fragilidade espiritual, na mesma hora eu entendi o chamado para recarregar a parte espiritual, a parte energética, né, que é determinante na nossa experiência terrena. E daí, gente, é muito doido como essas coisas acontecem, que chegam assim para mim às vezes como uma palavra, como um entendimento, porque eu vou buscar sobre isso, né? E não tem um texto que fale sobre isso, não tem um livro que fale sobre isso. Talvez eu escreva sobre isso, porque é uma coisa inédita e eu acredito muito nesses sopros
nesses sopros que vêm e que iluminam, né? Um sopro da alma, um sopro divino, um sopro espiritual. Faz sentido para você isso? Deixa eu abrir aqui os comentários. Fala para mim. Eu quero beber água, que me deu sede. E eu preciso colocar meu telefone para carregar. Escrevam aí, gente, como que isso chega para vocês? Peraí, tá? Enquanto isso, eu vou colocar o telefone para carregar. Muito, total sentido. É uma responsabilidade nossa cuidar da nossa parte espiritual, da nossa parte energética, né? Isso foi uma coisa que chegou pra mim muito forte, assim, hoje, que eu falei, caraca, uau, que direcionamento importante. Foi isso, assim. E aí, quando eu falo que cuidar também é aprender a colocar limite, eu quero compartilhar com vocês um outro acontecimento que aconteceu nesses últimos dias e que me colocou num lugar de clareza, que me trouxe uma paz, que tem a ver com isso, da gente colocar os limites na nossa vida, que muitas vezes o sim que a gente fala pro outro é um não que a gente fala pra gente. E às vezes a gente reclama que as pessoas passam por cima da gente que nem tratou e nem percebe que o nosso próprio movimento é desrespeitoso com a gente, né? Você passando por cima de você que nem um trator. E eu comecei a refletir sobre isso porque várias vezes na vida é comum a gente ver a expectativa que as pessoas colocam sobre nós. E eu tive um entendimento que me trouxe clareza e eu quero falar com vocês um pouco sobre isso de criar expectativa e como lidar com a expectativa que as pessoas colocam sobre a gente. Eu fiz algumas anotações ao longo desses dias sobre esse assunto de expectativa, porque aconteceu uma situação na minha vida e que eu vi claramente que uma pessoa tinha uma expectativa em cima de mim e que, como eu não correspondi, a não correspondência foi uma forma de colocar limite. A não correspondência foi uma forma de mostrar que eu não deveria ocupar aquele lugar que a pessoa imaginava que eu tinha que ocupar. E isso cabe para várias coisas na nossa vida, né? Às vezes dentro do trabalho, às vezes dentro do relacionamento, às vezes nas amizades, né? A pessoa espera uma coisa de você que parece que quando você não cumpre, você tá errado. E aí eu fui entender que nem sempre a frustração do outro é uma responsabilidade nossa. Muitas vezes quando você se respeita, muitas vezes quando você se prioriza, você vai frustrar as pessoas que estão ao seu redor. Não dá pra gente atender tudo. E não tem nada de errado nisso. É até bom, inclusive, certas frustrações para que as pessoas tirem você desse lugar de altas expectativas. Não é uma responsabilidade sua ter que suprir as expectativas de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu escrevi algumas coisas sobre isso porque me trouxe uma paz muito grande. Não precisar estar ali cabendo o tempo todo no que as outras pessoas esperam de mim. No que as outras pessoas imaginam, né, que eu preciso fazer, ou, enfim. Eu escrevi algumas coisas que eu acho que pode fazer sentido para vocês também. E eu começo dizendo: existem frustrações que são apenas o encontro da outra pessoa com a realidade. Existem frustrações que são apenas o encontro da outra pessoa com a realidade. E você entende que é a realidade dela e que não dá para ser uma realidade que muda de acordo com o que ela espera de você? Às vezes você se sente muito culpado, às vezes você se sente muito responsável por expectativas que não são suas. Aprender a decepcionar algumas expectativas também faz parte da vida adulta. Isso, dessa necessidade que a gente tem, mesmo que inconsciente, de ser sempre amado, de ser sempre querido, de ser sempre respeitado, muitas vezes ela vai
contra, né, a realidade que é. Você não vai dizer sim para tudo e para todos o tempo todo. Vão chegar momentos da sua vida que você vai precisar se posicionar, que você vai precisar colocar limite, que você vai precisar dizer não. E ainda que a outra pessoa se sinta frustrada, você não precisa levar para sempre essa culpa. Isso, gente, isso para mim foi uma coisa que se acendeu e que foi tão importante. Nem tudo que alguém espera de você é algo que você precisa sustentar. A pessoa espera que você faça uma coisa, a pessoa espera que você diga algo, a pessoa espera que você haja de um jeito. O que a outra pessoa espera não é uma responsabilidade sua, não é uma obrigação sua. A frustração do outro não significa que você fez algo errado. Essas foram as minhas anotações nesses últimos dias, que quando isso foi chegando pra mim assim. A frustração do outro não significa que você fez algo errado. Quantas vezes na vida eu já me culpei por não ter atingido a expectativa da outra pessoa, sendo que a expectativa do outro que era uma coisa surreal, entende? O outro esperava uma coisa de mim que, tipo, era totalmente fora da casinha. E aí a pessoa fica triste e frustrada e você se sente culpado pela expectativa dela? Isso não faz o menor sentido. Você não precisa viver preso às expectativas que alguém criou sobre a sua vida, porque só você sabe o que você vive, só você sabe o que você sente, só você sabe os pesos, as dores e a delícia de ser quem você é. A gente precisa levar isso pra vida. Algumas decepções nascem quando o outro imagina um lugar pra você que você nunca ocupou. Olha como isso é importante. Algumas decepções nascem quando o outro imagina um lugar para você que você nunca ocupou, mas para outra pessoa você ocupava. Então ele se sente no direito de esperar isso de você. Só que às vezes para você isso não faz o menor sentido. Crescer também é entender que você não precisa corresponder a todas as expectativas que colocam sobre você. Faz parte de uma maturidade emocional. Faz parte de um crescimento mesmo, de tipo, opa, realmente, desculpa se eu não atendi o que você gostaria, mas esse lugar não era meu. Faz sentido aí isso? Me digam. Opa, água com gás. Achei isso pra mim foi muito pertinente assim nesses últimos dias, porque eu soltei alguns pesos que não eram meus, assim, e isso me trouxe uma certa paz. Muitas vezes na vida a gente vai acumulando certos pesos, certas responsabilidades que não são nossas, e de repente você se vê ali, né, você mesmo passando por cima de você que nem um trator. E eu acho que parte dessa retomada da vida, dessa retomada de construir uma vida que faça mais sentido pra você, está em você ir soltando algumas coisas que não tem mais por que você carregar. E uma delas é a expectativa que as pessoas têm sobre você. Fico feliz quando vejo que o que está acontecendo comigo aqui na minha vida mesmo, parte dos meus acontecimentos, chega fazendo sentido para outra pessoa também, que às vezes está vivendo uma coisa diferente, mas que o entendimento se encaixa, né? Leva ali uma clareza, leva ali um entendimento. Então, às vezes, o limite que frustra alguém é exatamente o limite que te protege. Às vezes, o limite que frustra alguém é exatamente o limite que te protege. Não tenha medo de colocá-lo. É isso. Eu falei pra vocês que tava muito desorganizada por dentro e eu falei, gente, com o que eu vou construir a roda hoje, né? O que eu vou falar ali? Tô tão mexida, tô tão bagunçada assim. E aí só me veio assim, as últimas duas coisas que você mesmo anotou que foram muito importantes, que você percebeu nesses últimos dias. Fala sobre elas.
né? É uma coisa que é verdadeira, é uma coisa que é de um lugar de vulnerabilidade. Eu tô trabalhando isso em análise, eu tô tentando entender, falando sobre, escrevendo, mas eu acho que a dor, muitas vezes, ela conecta as pessoas. E é isso. É o que pra mim tem chegado, assim, é o que eu tô aprendendo nesse ponto da minha vida, sabe? Vamos tirar um verbo pra hoje? Vamos? Olha, sua desorganização trouxe uma reflexão muito boa. Né? A dor, ela não é o destino, a dor, ela é caminho. Então, quando a gente tá num lugar de muita vulnerabilidade, assim, eu acho que a gente chega também em entendimentos e em clarezas, assim, que são importantes, sabe? De certa maneira. Deixa eu pegar aqui o livro pra gente tirar um verbo de hoje, pra hoje. Deixa eu desativar aqui. O livro é esse, Verbos que Curam. E vamos ver. Eu sempre faço assim, né? E tiro um verbo assim. Vamos ver. Uau! Hoje é dia de manifestar. Ó. Hoje é dia de manifestar. E a mensagem é: eu manifesto tudo o que está em sintonia com o meu propósito mais profundo. Caminho de forma aberta a magia da vida, confiando que o universo sempre me apoia. Cada pensamento alinhado ao coração, cada palavra carregada de verdade e cada gesto consciente se tornam sementes lançadas ao solo fértil da vida. Manifestar torna-se uma consequência natural quando você vive em harmonia com sua verdadeira natureza e com o fluxo do universo. Não é preciso esforço excessivo e nem luta, porque tudo o que é seu por natureza encontra o caminho até você. Quando o coração e a mente dançam no mesmo ritmo da vida, a criação se torna espontânea, as oportunidades surgem, as portas certas se abrem e a realidade se organiza em sintonia com a sua vibração. Manifestar, assim, é apenas o reflexo de estar inteiro no aqui e agora, conectado ao seu propósito e disponível para que a vida se expresse por meio de você. A manifestação autêntica não nasce da tentativa de controlar a realidade para satisfazer vontades passageiras da mente. Ela acontece quando você expressa o seu ser, vivendo em coerência com o que é verdadeiro em você. Ao habitar esse estado autêntico e presente, a vida começa a responder na mesma frequência, atraindo experiências, encontros e oportunidades que refletem a sua essência. Não há esforço, apenas fluxo. Você é um ser de energia que tem o poder de realizar no mundo físico as ideias que desenvolvem seu pensamento, porque cada pensamento é uma semente que atrai a força necessária para transformar suas ideias em realidade. Não atraímos o que queremos, atraímos o que somos. É por isso que a manifestação verdadeira não acontece apenas pelo desejo ou pela visualização, mas pela ressonância entre aquilo que vibra dentro de você e o que se expressa do lado de fora. Se sua mente e seu coração estiverem alinhados, o mundo à sua volta começará a refletir essa harmonia, abrindo portas, criando oportunidades e trazendo pessoas que ressoam com a sua vibração. Por outro lado, quando você se mantém preso ao medo, à dúvida ou ainda à escassez, essa mesma frequência reverbera, criando barreiras e repetições que parecem externas, mas nascem do que acontece no seu interior. Manifestar é, antes de tudo, um ato de ser coerente e verdadeiro consigo mesmo, para que o universo possa responder em sintonia. Quanto mais você vibra na energia daquilo que deseja, mais naturalmente a vida conspira para transformar essa vibração em experiência concreta. Eu manifesto tudo o que está em sintonia com o meu propósito mais profundo. Caminho de forma aberta à magia da vida, confiando que o universo sempre me apoia.
Hoje é dia de manifestar. Verbos que curam. Que assim seja, né, minha gente? Bom, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero convidar vocês para a gente fazer juntos a oração original do Ho'oponopono. Pelo menos por aqui, né? Os dias eles têm sido bem densos por conta dos últimos acontecimentos. Muita dor atravessando as pessoas de diferentes maneiras e através, né, do olhar do Ho'oponopono, tudo que a gente experiencia de certa maneira está sendo projetado por nós. Então, a gente não vê as coisas como são, né? Nós vemos as coisas como somos. Então, a oração original do Ho'oponopono é sempre um convite a uma limpeza de memórias, de programas, da gente soltar um pouco esses pesos, esses programas que tornam a nossa experiência de vida ainda mais densa, né? A vida ela é sempre inédita e a gente não consegue enxergar a realidade dessa maneira porque nós estamos carregados de memórias. Então, limpar essas memórias é algo que nos devolve clareza, nos devolve luz, nos devolve amor, nos devolve harmonia, compaixão. Então, independente da sua crença, independente, né, da sua religião, da igreja que você frequenta, eu vejo a oração original do Ho'oponopono como uma grande oportunidade da gente acessar um lugar mais limpo, mais claro, mais harmônico, mais pacífico, e acho que é perfeito assim para esse momento. Então, eu quero convidar todo mundo que está aqui, vamos fazer aumentar ainda essa corrente da oração original do Ho'oponopono? Clica aí no aviãozinho, manda para alguém, chama essa pessoa para fazer a oração com a gente, chama essa pessoa para entrar nessa egrégora. Eu acho que a gente envia luz para o mundo, compartilha luz com o mundo, acendendo essa luz dentro da gente. Então, uma vela, né, quando encosta na outra, não apaga a vela que está encostando, mas sim continua a acender essa luz. Então, vamos levar para mais pessoas, vamos chegando e você pode ir se preparando para sentar num lugar que seja confortável para você. Uma coisa que eu falo, assim, de um lugar, nossa, de quem tá sempre trabalhando pro coração, tá muito aberto durante a oração, que às vezes a gente fecha o coração na tentativa de se proteger, né? Mas esquece que o coração trabalha a favor da felicidade. Então, se ele trabalha a favor da felicidade e tem um choro preso, esse choro ele precisa sair para que você volte pro seu estado natural de alegria, pro seu estado natural de harmonia. Então, pode ser que você se emocione, pode ser que algo que te toque, pode ser que você precise sentir raiva, medo, orgulho, ansiedade, porque tudo isso faz parte desse processo de você ir se limpando, né? De você ir se curando. Não precisa brigar com os teus sentimentos, não precisa travar uma batalha interna, deixa as coisas existirem para que elas possam sair, deixa as coisas existirem para que elas possam ser transmutadas, né? Para que você possa deixar que o universo recicle o que você não quer mais carregar. Então, é uma oportunidade. Eu sempre vejo a oração original do Ho'oponopono como uma grande oportunidade, tá bom? Vou aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu desligar aqui os comentários. Então, se preparando aqui para a gente entrar num momento de oração, num momento de conexão, de unir os nossos corações. Quando você se sentir confortável, feche os seus olhos por um momento e vamos começar fazendo uma respiração profunda, inspirando profundamente, expirando suavemente. Embora a vida esteja exigindo pressa, imediatismo, controle, a alma agora pede pausa, presença, reconexão. E você diz sim para esse momento.
quando você fortalece o seu interior, tudo o que acontece ao seu redor deixa de te controlar. Esse é um momento de você se conectar com o coração, com o teu sentir. Ainda que você não possa controlar o que vem do seu coração, você pode se permitir sentir, seja lá o que for. O que você sente é válido. O que você sente é real. As suas emoções são mensageiras. Escute, permita. Ainda que existam pensamentos na sua mente agora, você não precisa se agarrar a nenhum deles. Deixa que os pensamentos venham e vão, como as nuvens que passam no céu. Traz a sua atenção para a respiração, que aqui te conecta com a base da vida. Cada vez que você inspira, a sua percepção se expande. E você enxerga com mais clareza, com mais presença, com mais verdade. Com os seus olhos fechados, você se visualiza nesse momento fazendo parte de uma grande roda. Muitas pessoas estão presentes nessa roda, conectadas por fios invisíveis. Esses fios invisíveis nos unem através do amor, da consciência, da cura que está disponível a nível individual, mas também coletivo. Tem algo que nos une aqui nesse momento. E você pode sentir, você pode chorar, você pode se emocionar, você pode simplesmente existir aqui e agora, com os seus erros, com os seus defeitos, com as suas culpas, com as suas falhas, com as suas imperfeições e também com a sua alegria, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua verdade. Tudo aqui é bem-vindo. Juntos, nessa grande roda, nós faremos a oração original do Ho'oponopono para limpar as nossas memórias de dor, para limpar os nossos programas inconscientes que insistem em criar uma realidade de sofrimento, de reviver dores do passado, de reencenar cenas que já foram vistas antes. Se for possível, permaneça com seus olhos fechados e receba essas palavras como uma limpeza profunda de memórias dolorosas. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família,
os meus parentes e antepassados, ofendemos a sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada na minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada na minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e no que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu amo vocês. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados a maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. E à medida em que você vai se curando, eu lhe digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é. E então, lentamente, você pode fazer uma última
inspiração profunda, consciente, fazendo os seus agradecimentos, que todos os seres possam viver e encontrar a paz, a luz e a verdade. Quando você se sentir confortável, então, você vai abrindo seus olhos, retornando aqui ao nosso encontro, à nossa roda. A oração original do Ho'oponopono é um grande portal. Obrigada mais uma vez a cada pessoa que está aqui, que esteve aqui. O nosso encontro, né, em São Paulo, a nossa tarde de autógrafos do livro Verbos que Curam, ela precisou ser adiada por conta dos eventos aqui de Juiz de Fora, né, dos últimos acontecimentos das chuvas. Então, você que é de São Paulo, eu estarei na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, no domingo, dia 22 de março. Então, a gente precisou reajustar. Se você tem amigos em São Paulo, conhecidos em São Paulo, que você sabe que acompanham o meu trabalho aqui, eu vou ficar muito feliz de estar com vocês presencialmente, autografando os livros. Então, no dia 22, num domingo, eu estarei na Livraria da Vila. E eu quero deixar esse convite aqui para todo mundo que puder ir, que puder participar desse momento. É muito especial, muito importante para mim. Então, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigada por todas as ajudas, as orações, as doações, o pensamento positivo, a corrente de oração que vocês fizeram por Minas Gerais, por Juiz de Fora, por Ubá, né? Por Matias Barbosa. A gente sabe que o processo de reconstrução é um processo longo. Na primeira semana tá todo mundo muito quente ali nas doações, mas precisa continuar. Então as vaquinhas continuam rolando, né? Tem muita gente que tá na linha de frente que tá arrecadando dinheiro também para ajudar, né? O Vivarte, que é um instituto daqui de Juiz de Fora que eu confio, que eu conheço as pessoas, eles estão fazendo um fundo emergencial para a segunda e terceira onda de necessidade. Então, no primeiro momento, né, a gente ajuda com água, com alimento, mas depois a gente precisa de reconstruir as casas, que foram todas perdidas, as famílias, né, que perderam tudo. Então, é um processo lento e que precisa de persistência. Então, eu agradeço muito todos vocês que estão aqui, que se engajaram, que compartilharam, que ajudaram a dar força, né, para essa ajuda, porque ela realmente foi, e será muito importante. Então, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. É sempre maravilhoso esse espaço de compartilhamento, é sempre maravilhoso esse espaço de união e de força, né? A gente vai, cada um na sua história, mas algo nos une, nos reúne aqui. Eu acredito muito nessa força. Para quem quiser comprar o livro, Verbos que Curam, vende na Amazon. Então já está disponível, os envios já estão acontecendo, milhares de pessoas já receberam. Verbos que Curam é um livro que traz muitas chaves, assim, muito direcionamento, muita clareza. Então é isso, minha gente. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Vou colocar uma música para a gente finalizar a nossa roda. Me veio essa aqui, Recado da Mãe Divina, que é uma música que eu amo, faz parte da playlist da Roda das 8. E eu encerro esse nosso encontro aqui com essa música. Vem surgindo um novo tempo. Acredito que a gente está numa transição importante planetária. E essa roda vai direto para a comuna, tá bom? Como todas as outras, né, que fazem parte da nossa grande comunidade. Vem surgindo um novo tempo, traz glórias do divino. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Vem surgindo um novo tempo, traz glórias do divino. Mais puros e atentos nos tornamos canais do infinito. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, que é perante o seu poder, que me entrego pra ser libertado. A playlist chama Roda das 8. Foi criada por mim, tá no meu nome. Marina Repito. Que é perante o seu poder, que me entrego pra ser
para atravessar a fronteira do meu Deus. Beijo, obrigada.